Enquanto muitos começam a ficar loucos graças ao tempo em que estão passando no aquário, sem comida e sem serem resgatados, Mitaka Asa parece ser a única, junto de Denji e Yoshida, que não perdeu a sua sanidade. Aliás, nesse tempo vazio que ela tem para refletir, ela acaba pensando sobre si mesma e entende que, de fato, ela não sabe o que é o certo e nem o que é o errado. Por isso, pensa sobre os seus erros e desabafa com Denji. Esse Denji que acaba se juntando a ela, não se importando se ela o maltratou anteriormente ou não, tratando ela com igualdade e carinho, e talvez agora os dois comecem de fato a se entender. Bora para mais esse capítulo de Chainsaw Man, capítulo 115. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam, muito bem. E hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man, capítulo bem curtinho na realidade, mas que tem dois pontos muito legais e tem algo que está escondido no próprio título do capítulo, mostrando dois tipos de estudantes de hoje em dia, pelo menos daquele tempo onde eles estão em Chainsaw Man. Tem muita coisa legal para falar sobre esse capítulo, então não se esqueça, sempre fique no vídeo até o final, caramba. Tô pedindo pra vocês, pô. E também já agradeço todo mundo que está deixando aquele maroto like, que está se inscrevendo e compartilhando aqui os vídeos do canal. Eu vejo que vocês muita gente está gostando, e eu quero trazer aqui um comentário de uma menina chamada Marina, se eu não estou enganado, sobre uma curiosidade ou até mesmo possibilidade da Mitaka Asa ser uma pessoa autista. Nós vamos comentar sobre tudo isso no vídeo, então fica até o final. Eu dei uma leve pesquisada e vamos basear no comentário dessa pessoa, que eu achei demais pelos relatos que ela mencionou pra mim, tá bom? Então já vamos direto para esse capítulo aqui, começando ele da seguinte forma. Mitaka Asa está totalmente cansada, ela está com fome. A gente percebe que tem ali umas garrafas jogadas no chão, porque são garrafas que ela está bebendo água, porque ela não está comendo nada, e ela começa a ficar não só meio lelé da cuca, mas ela também começa a ficar muito cansada. E não só por isso, mas também pelo fato dela estar com fome. Então aquele tempo em que eles estão naquele local, que se passam mais ou menos uns 3 dias e nada acontece, o relógio não vai para frente, não dá pra dar descarga, então deve estar tudo cagado lá os banheiros. A gente ainda tem os peixes que morreram no tanque, porque se eles não têm ligação nenhuma com o estado de fora, então não tem ligação, por exemplo, elétrica, provavelmente. Graças a isso, os tanques não funcionam para que os peixes fiquem tratados. Na verdade, pode até ter uma energia elétrica que fica lá dentro mesmo, mas como não tem uma conexão de um com o outro, provavelmente foi por isso que os peixes morreram, ou por falta de comida mesmo. Até porque os peixes também são seres vivos, então eles apodreceram lá no meio dos tanques. Então eu acho que tem energia sim. E outro detalhe é que me comentaram aqui que Chainsaw Man se passa mais ou menos em 98, 97, por isso que não tinham ainda muitos celulares, estudantes não tinham muitos celulares. Então obrigado a todos vocês que me comentaram isso daí, porque eu não me lembrava disso. Bom, de toda forma a Mitaka Asa está lá deitadona, e é então que aparece o presidente do conselho estudantil dizendo assim: poxa vida, filho, se você não tivesse quebrado o celular, nada disso teria acontecido, a gente já poderia ter saído daqui. Mas aí a Mitaka Asa, olha só que legal, pelo menos dessa vez ela não deixou que o cara ficasse falando um monte de merda pra cima dela, e aí ela pergunta: pô, mas você não é o Chainsaw Man? Faz alguma coisa aí, papai. E aí ele fala: eu, Chainsaw Man? Não sou o Chainsaw Man. E aí ela fala assim: não, mas você tem a cordinha aqui, né, e tal. Ele fala: não, isso é uma cirurgia que eu fiz, filha. Eu botei o negócio aqui, mas não sou o Chainsaw Man. Na verdade eu sou um grande fã do Chainsaw Man. O cara é simplesmente um aficionado, e isso bate diretamente com os estudantes hoje em dia, que é o título desse capítulo. A gente vê o quão aquele cara está viciado no Chainsaw Man, responde todas as perguntas dele, consome todas as mercadorias dele, e colocando aquela cordinha aqui, ele se acha o cara mais próximo do Chainsaw Man, como se o Chainsaw Man fosse tipo um deus, um ídolo, e ele estivesse quase próximo a ele, porque ele está quase como ele. Eu não sei se vocês acabaram vendo na TV uma vez o Ken humano, um cara que fez várias cirurgias para se parecer com o Ken da Barbie, né? Tem o Ken, o boneco homem e tal, e tem a Barbie, o boneco menininha e tal. Então, o cara queria se parecer muito com o Ken. E parece que o Iseumi Haruka, ele quer também se parecer pra caramba. E aí a Mitaka fala: pô, assim, como assim você não é o Chainsaw Man? Como assim? E eu comecei a dar risada, porque ele começa a dar risada falando: pô, você acha que se eu não fosse o Chainsaw Man a gente já não teria saído daqui? Eu não sou o
Chainsaw Man não, filho. Ele começa a dar umas risadas, começa a ficar meio biruta das ideias, e conforme ele vai dando essas risadinhas, ele também vai pedindo ajuda pro Chainsaw Man. SOS, me salve aqui. E mal ele sabe que o Chainsaw Man tá lá e também não conseguiu sair dali até o momento. Então esse herói onipotente que eles criaram do Chainsaw Man, pelo menos por enquanto não conseguiu agir. Foi bem engraçado essa parte, mas ele demonstrou bastante duas pessoas totalmente diferentes, né? A Mitaka Asa, que ela não tem um certo ídolo nem nada, não tem também um objetivo, algumas coisas assim, ela apenas quer viver a vida dela e tá tranquilo. Por enquanto ela não tem um objetivo a mais, além de ajudar Yoru para recuperar o seu corpo. E aí nós vemos um jovem de hoje em dia, por quê? Porque ele tá mais ligado aos jovens normais, vamos colocar assim. E graças a isso, essas pessoas são totalmente aficionadas, e aficionadas, fãs extremas demais. E a gente vê isso até hoje em dia. Pessoas que simplesmente olham aquilo como algo perfeito, né? Aquele ídolo, ou aquela obra, ou aquele livro, alguma coisa, e simplesmente eles veem tanto dessa forma que eles querem se parecer cada vez mais iguais. Tirando de lado, às vezes, até a sua própria personalidade apenas para parecer tal pessoa. É legal que nesse ponto nós temos, por exemplo, os cosplays, né? Os cosplays gostam bastante de se parecer com o personagem, mas não tentam ser o personagem de fato, entende o que eu quero dizer? Eles tentam ser durante a fantasia, mas eles separam a fantasia muitas vezes da realidade, né? Deve ter um ou outro que não separa as coisas, mas esse fã, ele não separa as coisas, ele vive diretamente só pelo Chainsaw Man, e esse fanatismo, cara, fala pra mim se na nossa sociedade hoje não tem muito disso. Então mesmo que Chainsaw Man se passe entre 97 e 98, os anos 2000 praticamente, mesmo assim, desde lá de trás já existiam pessoas totalmente assim, e isso não vai mudar, isso é da humanidade. Bom, é aí que nós cortamos pra uma cena super interessante, onde nós temos o Yoshida conversando com o Chainsaw Man perguntando: e aí, Denji, você não vai fazer nada não? E o Denji fala: pô, da última vez o bichão veio pra cima de mim, aí eu ataquei ele e pude derrotar, só que eu já procurei, não achei ele. Se eu não tô achando, infelizmente, não tenho o que fazer. E aí ele pergunta pro Yoshida se ele não pode fazer nada, até porque é um cara muito forte. Ele mostra ali o celularzinho, demonstrando que, bom, ele também não pode fazer nada, visto que mesmo que ele tenha um celular, o sinal pega, mas ele não consegue entrar em contato com pessoas de fora. É um mundo totalmente diferente, como se fosse criado ali uma dimensão totalmente diferente. E aí todo mundo tá começando a ficar muito louco quando Yoshida faz a seguinte pergunta pro Denji se o Chainsaw Man não poderia comer, por exemplo, o demônio da morte. E aí, pum, plot twist. Será que a Kiga-chan, ela não é o demônio da fome e sim da morte? E os capítulos nos enganaram e enganaram todos vocês também? E aí eu vou te fazer uma pergunta, por que eu tô falando isso? Ou a Kiga-chan, ela tem um contato com o demônio da morte, ou então ela é o da morte, mas não revelou pra ninguém e mentiu pra todo mundo. E aí você se pergunta, como assim? Bom, o Yoshida deu essa possibilidade, parece que ele tem alguma informação a mais acerca disso. E se o demônio da eternidade voltou, pode ser que o demônio da morte, consumindo o corpo do Eternidade, ele tenha adquirido seus poderes e utilizado ali, junto com a Kiga-chan, ou sendo a própria Kiga-chan. Por isso ela pode se locomover para fora daquele local e pode ficar lá dentro. O único que tem esse acesso é quem cria essa barreira, quem cria esse mundo dentro do aquário. E aí, no final das contas, nenhum deles era o demônio da fome, e sim da morte, e era Kiga-chan. Bom, eu acredito que não, ela deve ser a da fome realmente, porém ela pode estar unida com esse da morte, que está utilizando os poderes do demônio da eternidade. Gostaria de saber o que vocês acham, porque aí então nós cortaremos essa cena, vamos para o Denji conversando com a Mitaka, que tá lá sozinha dentro do aquário, sentada, e aí ele pergunta, e aí, todo mundo já pirou, né, tá todo mundo piradão, então você pirou também? E aí a Mitaka fala que tá com fome, que não tá legal, e ele fala, pô, come um peixe. Ela fala assim, não vou comer peixe. Aí ele fala, putz, o que eu faço? Só que aí, nesse momento, ela vai começar um diálogo, mas eu queria que vocês reparassem em outra coisa. Antes de falar do monólogo dela, do que ela vai falar logo a seguir, percebam que o Denji foi lá e se importou com ela, perguntou se ela tava bem, por mais que ela tenha o tratado mal, pedido pra ele morrer e tudo mais. O Denji é uma pessoa muito simples, ele ainda continua com uma alma inocente como de uma criança. E o que eu quero dizer com isso? Essa alma inocente, ela não vê aquela pessoa que xinga como alguém totalmente ruim. Ele percebe muitas vezes algumas intenções que a outra pessoa tem e percebe que ali não havia maldade. Bom, não todas as vezes, até porque ele não percebeu a
Makima até acabar naquela cagada tudo que a gente já sabe. Mas vocês entenderam o ponto que eu quis dizer. Ele pergunta, ele se importa muito fácil, ele se apega muito fácil às pessoas. E querendo ou não, foi ela quem chamou ele para um encontro. E é então que ela tá lá, cheia de fome, e começa a perceber que esse cara foi o cara que começou a se importar com ela, enquanto todos os outros ali só julgaram ela, jogaram ela pra fora, e ele foi o único que colocou ali como pé de igualdade, ficou do lado dela, ficou ao seu lado. E muitas vezes o que a gente precisa é de uma pessoa ao nosso lado. Então o Denji foi lá como uma pessoa comum, normal, e aí eu acho que ela vai começar a perceber que mesmo que ela consiga em algum momento, que eu acho que vai acontecer mesmo, dela transformar ele em arma, é importante da gente notar que ela pode criar um grande carinho pelo Denji conforme a história vai andando, assim como foi com Aki, assim como foi com a Power e com as outras pessoas que acabaram gostando do Denji no meio do caminho, por ele ser simples deste jeitão. Muitos vão julgar o Denji e falar, pô, mas ele é só um taradão, não sei o que. Gente, ele é uma pessoa comum, mas não só comum, como ele também mostra gentileza por quem também mostra carinho por ele. Se ele entender que aquilo é um carinho, se ele entender que aquela pessoa está o ajudando. É igual um cachorrinho, quando você chega num cachorrinho assim, ó, literalmente assim, você vai lá e dá uma comidinha, o cachorro vai chegar em você todo feliz e tudo mais, vai ficar todo felizão. Mas se você maltratar o cachorro também não vai gostar de você não. Então o Denji literalmente é como se fosse um cachorro, como faz uma analogia, acho que é a Giovanna que fez. Então é muito legal essas analogias que ela faz e ela bota aí nos comentários sempre. Porque é exatamente desse jeito. E é aí então que a Mitaka, em meio a todo mundo ali ficando na loucura, ela começa a perceber os próprios erros. E aí ela fala, pô mano, desculpa aí, eu te coloquei nessa enrascada. Você pode até não acreditar, mas eu ia te transformar em arma, mas na verdade eu não consigo te transformar em arma, não é nem pelos meus princípios, nem porque eu não tenho coragem, mas na verdade porque eu não sei o que é certo. Eu não sei o que é certo de se fazer. E é por isso que eu sou uma pessoa chata. E bom, aí eu digo pra você, Mitaka, que não é por isso que você é uma pessoa chata. Na verdade você começou a ser muito chata quando você deixou que as outras pessoas influenciassem você a tomar as suas atitudes. Quando você se baseou muito mais no que os outros pensavam pra você poder fazer alguma coisa. Mas quando ela estava, por exemplo, com a Yuko, percebam que a Yuko, ela não ficava tentando manipular muitas vezes a Mitaka, e a Mitaka podia ser ela mesma. Por isso que a Mitaka estava sendo tão legal perto dela, porque tinha uma pessoa que a aceitava como ela é. E aí agora a gente vê o Denji fazendo a mesma coisa. Independente se ela tá se sentindo chateada, se ela tá se sentindo chata, se ela é uma merda ou não, o Denji não olha pra isso, ele olha muito mais pra dentro da pessoa, por causa dessa inocência dele. Então é por isso que você não é chata quando você é você mesma, quando você confessa as coisas que você faz, quando você se abre de verdade. E ela foi uma pessoa que sempre viveu tentando não cometer erro nenhum. Por quê? Porque na sociedade onde vivemos, não ter sucesso é o mesmo que perder. E quem gosta de perder? Ninguém. Só que fracassos sempre acontecem. E vocês devem estar se pensando, de onde que você tirou essa frase, Joe? De um grande mangá chamado Hirayasumi, que eu estou traduzindo juntamente com o pessoal da Miyoshi Scans, e o Ziet tá me ajudando pra caramba. Então, vamos ler esse mangá que é sensacional. Voltando pro capítulo, a Mitaka sempre seguiu essas regras. Por quê? Porque ela não queria errar de jeito algum. Ela foi criada assim. Porque todas as vezes que ela errou, alguma coisa de ruim aconteceu. Quando ela pegou o gatinho, ela considerou aquilo um erro, porque a sua mãe acabou morrendo. Quando ela abandonou, entre aspas, a Yuko, ou fez amizade com a Yuko, promoveu com que a Yuko depois, mais pra frente, tivesse que ir embora, e aconteceu aquele monte de coisa. Então todos os seus erros são carregados por ela no seu consciente, como se tudo fosse culpa dela, como se as pessoas que se aproximam dela acabam se dando mal. E aí então ela começa a pensar, eu não posso cometer um erro, porque se eu cometer um erro, vai ser sempre culpa minha. Eu sou a causadora de todos os problemas. Então, por ela ter colocado isso na mente dela, ela fica desse jeito e não sabe o que é certo e o que é errado de fato pra fazer. Interessante de notar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente também não sabe muitas vezes o que a gente tá fazendo de errado ou tá fazendo de certo, ou às vezes a gente nasceu de um jeito, numa cultura de um jeito, aí depois quando a gente cresce, a cultura também muda, e aí você fala, pô, isso daqui que eu fazia no passado, eu não posso mais fazer, porque isso é considerado errado agora. E por aí vai, e aí você fica com medo sempre de errar, e com isso você vai se reprimindo, reprimindo, até um momento que você não vira mais ninguém. Você não é simplesmente ninguém, você só segue o fluxo. Por isso que é muito ruim quando nós somos reprimidos pelo que pensamos, pelo que falamos. Nós temos que ter essa abertura para falar. Por isso que a Mitaka precisa desse momento e precisa de pessoas que a escutem, como o próprio Denji. Ele estava escutando até ela falando sobre o aquário e tudo. Ele interrompia uma hora ou outra, mas deixava ela falar pra caramba. Dificilmente as outras pessoas, como foi mostrado nos capítulos passados, deixariam ela falar alguma coisa. Até
porque se não trouxer benefício para as outras pessoas, ela é irrelevante. Mas quando a gente está com duas pessoas que se entendem e não subjugam o outro, né, se olham no mesmo patamar, em forma de igualdade, as coisas começam a fluir e você ganha mais intimidade e às vezes até ganha um amigo de verdade. Eu achei isso muito legal, embora o Denji não tenha ouvido nada do que ela falou. Com toda certeza ele não ouviu nada, ele apenas foi lá, entrou junto com ela enquanto ela estava falando, porque o cara é um descabeçado. E aí ele mostra lá uma estrela do mar e fala, pô, você não come peixe, mas você pode comer a estrela do mar. E bom, é um bicho marítimo, né, é um bicho aquático, tudo mais, a estrela do mar, e ela não é um peixe, então talvez, quem sabe, a Mitaka coma. E outra, a estrela do mar foi bem o que ela tava explicando lá no começo. Vocês se lembram quando ela entrou ali no aquário? A primeira coisa que ela tava explicando era sobre a estrela do mar, então provavelmente ela também não vai comer a estrela do mar, vai achar o Denji um idiota, mas o que conta de verdade é a intenção, ele tá tentando ajudar ela de alguma forma. Acredito que ela pode tentar enxergar ele de uma forma diferente ou apenas brigar com ele de vez para o próximo capítulo que vai ter na semana que vem. E é então, gente, que nós terminamos ali o capítulo, mas além dessas coisas que eu cheguei a comentar, vocês já pararam para pensar, e se a Mitaka for autista? Bom, é o seguinte, gente, eu vou explicar aqui o que é autismo, porque muita gente não tem noção do que é, eu também não tinha muita noção, e o autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento do nosso cérebro, mas para explicar de forma simples, eu vou explicar como é uma pessoa autista. Se eu ficar explicando aqui em termos técnicos, igual tá nos sites e tudo, ninguém vai entender bulhufas. E bom, gente, uma pessoa autista, ela tem a dificuldade de interagir socialmente, assim como a Mitaka Asa, por isso que essa inscrita, ela colocou esse comentário. Ela tem a dificuldade de manter um contato visual, expressão facial, gestos, expressar até as próprias emoções e fazer amigos. Dificuldade na comunicação. Mas outro detalhe é que essa pessoa tem várias manias e um interesse intenso em coisas específicas, como ela demonstrou no próprio aquário, quando ela estava explicando para o Denji. Mas ela tem uma dificuldade de imaginação e uma sensibilidade sensorial. Além disso, pessoas com autismo, elas podem tender a ter mais atenção para um foco em específico, ser muito inteligentes, aliás, o que pode trazer facilidade na aprendizagem visual. Então, tem muita coisa que a pessoa autista, ela é bem melhor do que pessoas comuns, vamos dizer assim. E em vários momentos, realmente, a Mitaka aparenta ter alguns traços ali de autismo, embora eu ache que ela não é. Eu acho que ela não é uma representação de uma pessoa autista. Eu acho que é mais uma pessoa mesmo antissocial. Porém, essa parte dela ser autista eu achei muito interessante que essa inscrita acabou trazendo pra cá. E bom, gente, por isso que eu digo pra vocês que esses comentários de vocês são super interessantes. A Marina trouxe isso aqui pra gente, eu achei muito, mas muito legal, porque ela percebe que a Mitaka tem essa parte meio neurodivergente, né, com alguns transtornos do espectro autista, tudo como a dificuldade de lidar com as pessoas, ao mesmo tempo em que ela tem, entre aspas, conhecimentos muito específicos, como foi, e até a mesma memória, né, uma pessoa autista normalmente, né, algumas pelo menos, é dito que tem uma memória muito boa, decora muito fácil as coisas, assim como a Mitaka decorou todos aqueles textos. É simplesmente maravilhoso que ela consiga fazer isso. Embora eu sou uma pessoa que também tem uma facilidade para decorar esse tipo de coisa, mas entre várias outras coisas que aconteceram no meio de todos os capítulos, ela pode demonstrar ali um espectro do autismo, embora o que eu acho da Mitaka é o seguinte, ela é uma pessoa, tipo, que tem esses problemas normal, mas ela tem algumas coisas que também pessoas têm, TDAH, né, que é o transtorno de atenção, entre um monte de coisa. Então, achei super interessante o pessoal trazer isso daqui pra cá, por isso que resolvi comentar aqui junto com vocês. E, claro, Mano Joe aqui está vazando, até o próximo capítulo de Chainsaw Man e eu aguardo vocês. Não se esqueçam de comentar aí o que vocês acharam e tô indo nessa. Fui, valeu!